Pega a visão do canal do Guerreiro. No livro de Atos, capítulo 15, versículo 16, o apóstolo Tiago, ele traz menção a algo que aconteceu no passado, que aconteceria no futuro. Ele faz menção que nos últimos dias seria restaurado o tabernáculo de Davi. O que seria o tabernáculo de Davi? Em Amós 9:11, há uma palavra profética que nos últimos tempos haveria uma restauração do tabernáculo de Davi. Em Atos 15:16, estava havendo uma grande contenda em relação aos gentios que se convertiam ao cristianismo, né? E alguns judeus achavam que eles tinham que seguir os preceitos dos judeus. E houve essa grande discussão, e há uma menção de que os gentios também estavam recebendo o Espírito Santo, então teríamos que quebrar isso e cada um andar de uma forma. Os gentios não precisavam de entrar nos rudimentos judaicos para poder receber a Cristo e ser batizado com o Espírito Santo. E o apóstolo Tiago levanta essa mensagem que nos últimos tempos o tabernáculo de Davi seria levantado, conforme a profecia de Amós 9:11. O que seria? O tabernáculo de Davi foi um local muito especial, porque na época do tabernáculo, a qual caminhava os judeus no meio do deserto, existia muitos rituais, existia muitos sacrifícios, existia uma liturgia, né? Ele não era fixo. E quando as tribos, cada um foi distribuído para os seus locais, ele acabou ficando aos cuidados de Abinadab, mas não mais com tanta reverência como se havia antes, porque cada um, antes eles andavam numa estratégia, 3 tribos de um lado, 3 do outro, 3 à frente, 3 atrás, e assim eles caminhavam o tabernáculo. A partir do momento que cada tribo, através de Josué, foi determinado as regiões que eles ficariam, o tabernáculo acabou ficando no local, aos cuidados de Abinadab, e não tinha mais a mesma reverência. E Davi, quando ele começou a reinar, ele sentiu que algo deveria ser feito. Ele sentiu que a arca da aliança tinha que estar próximo dele. Ele queria a presença de Deus próximo dele. E ele mandou buscar. Só que quando ele mandou buscar, talvez por falta de conhecimento, ele trouxe de maneira incorreta. Não teve toda a reverência de os levitas, colocar a argola na aliança, colocar sobre o ombro. Eles vieram trazendo um carro de bois. Da mesma maneira que os filisteus mandaram quando houve um grande problema numa das batalhas que eles tomaram posse da Arca da Aliança. Os filisteus colocaram na frente do rei Dagon. Uma hora o rei Dagon, um símbolo deles, de cara no chão, o ídolo. Depois apareceu com mãos cortadas. Depois os filisteus tiveram problema. Então eles ficaram apavorados com aquilo e colocaram as alianças no carro de boi e mandaram de volta para o povo de Israel. E nisso ficou a arca sem essa reverência. E Davi, quando ele começou a reinar, ele sentiu falta, ele mandou buscar. Só que nessa que foi mandar buscar, eles quiseram andar com a Arca da Aliança da mesma maneira que os filisteus mandaram de volta, colocando um carro de boi. Quando colocou no carro de boi, foram transportar, Uzá, o filho de um sacerdote, a arca passou com o carro de boi no local de pedras e parecia que ia cair, ele colocou a mão e foi fulminado. E Davi se assustou com tudo aquilo. Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Né? E de longe se avistou uma taberna, uma casinha à beira da estrada pequenininha, talvez saindo uma fumacinha. Davi falou, não, vamos mandar para lá, deixa lá. E essa casa era a casa de Obed-edom. E Obed-edom era um homem que ainda não tinha tido filhos, a vida dele não estava com tudo em ordem, não estava prosperando como ele gostaria que prosperasse. Porém, quando a arca entrou dentro do lar dele, houve uma reviravolta na casa dele. Houve uma mudança depois desse episódio de Uza, a arca ficou com Obed-edom, Obed-edom que significa adorador servo. Houve uma transformação, né? Houve uma transformação na vida dele. Os gados começaram, os animaizinhos começaram a procriar, a plantação começou a ficar melhor, a esposa dele acabou engravidando, e ele ficou admirado com toda aquela transformação. E em 3 meses chegou a notícia a Davi, ele falou, ó Davi, Abinadab, Obed-edom, teve uma mudança de vida tremenda, né? Mas Davi, como queria a arca próximo dele, mandou buscar a Arca da Aliança.
Só que ela não ia mais ser colocada. E Obed-Edom ficou tão apaixonado que ele ficou tão envolvido. Apaixonado não, apaixonado. Não existe cristão apaixonado. Paixão acaba logo. Você tem que amar Deus. Paixão não. Paixão é algo que não. Você tem que ter amor por Deus. Da mesma maneira que ele nos amou em 3,16. Enfim. E ele pegou e trouxe a Arca da Aliança, só que ele colocou num tabernáculo. E esse tabernáculo não era mais da mesma forma da toda a liturgia do tabernáculo anterior a qual Moisés, com todos aqueles sacrifícios. Ele instituiu um novo período, né? Porque, para vocês terem uma ideia, ficou o acesso mais tranquilo para se chegar à Arca da Aliança. Não tinha toda aquela liturgia, todo aquele sacrifício. Os sacrifícios continuaram, mas não próximos. Ficou o tabernáculo de Davi e o tabernáculo, onde aqui se fazia os sacrifícios e aqui se fazia adoração. A maioria dos salmos que nós temos, eles foram feitos na presença do tabernáculo de Davi, porque eles ficavam louvando, salmodiando, e as pessoas iam escrevendo e foram surgindo vários salmos. Enfim, e para vocês terem uma ideia, quando a arca voltou para o templo de Salomão, a restrição voltou, porque tinha uma divisão em que estrangeiros não poderiam passar para ficar mais próximo da arca. Voltou essa separação. E agora, voltando para Atos 15 e 16, essa separação foi quebrada, né? Com a nova aliança através de Jesus Cristo. E uma palavra profética foi lançada que esse tabernáculo seria restaurado. O que seria esse tabernáculo? Uma união entre judeus e gentios, de uma forma como o mundo nunca viu. Algo que vai transformar o mundo. É a preparação para uma nova fase, a qual Deus tem determinado para essa terra. E nós estamos vivendo esse tempo. O tabernáculo de Davi está sendo reerguido. Um tempo de adoração, um tempo de gratidão, um tempo de reverência, um tempo de dedicação à palavra de Deus, um tempo de obras. Entre nessa visão e faça parte desse momento maravilhoso a qual nós estamos adentrando, profeticamente se cumprindo na minha vida e na tua vida. Eu e você somos privilegiados de viver esse momento tão especial da palavra de Deus e suas profecias. A Bíblia é um livro profético, literário, de ensinamento, onde a maior parte é a história do povo de Deus, mas abriu espaço para que os gentios como eu pudessem ter um relacionamento de intimidade com Deus tão maravilhoso. Pega a visão do canal do Guerreiro e vocês terão surpresa daquilo que Deus está fazendo aqui nessa região do Parque Cidade Toronto. Pega a visão.